E aí, tudo bem, pessoal? Resolvi gravar um vídeo aqui para fazer uma revisão com vocês, que não teve a última aula, né? Bom, na prova de vocês vai cair da aula 1 até a 6. Eu não vou cobrar a última aula, que seria a aula 7, né? Vitimologia. Eu disponibilizei para vocês o conteúdo da aula no link. Não sei se ainda vai ter oportunidade de depois da P2 ter essa aula, enfim. Mas depois a gente discute isso, né? Mas eu vou fazer aqui uma revisão então da aula 1 até a 6. Vamos lá. Na aula 1 e 2 a gente falou dos conceitos, né? Os principais conceitos da criminologia. E depois na aula 2 a história, a evolução da criminologia. Aqui dessas duas aulas eu já cobrei algumas coisas na multidisciplinar que eu não vou cobrar as mesmas coisas na P2, né? Então eu vou pegar aqui os pontos principais que tem mais chance de cair na P2. Então, na aula 1 a gente fala ali que a criminologia estuda porque as pessoas cometem crimes e porque os crimes ocorrem na sociedade, e também estuda a teoria da reação social, né? Que é a mesma coisa que falar da teoria da etiquetagem ou a teoria da rotulação, né? Essas três são sinônimos. Então, isso é a teoria que eu expliquei para vocês de que a sociedade aponta para as pessoas e coloca um rótulo, coloca uma etiqueta naquela pessoa, por exemplo, a etiqueta de ladrão, a etiqueta. Essa teoria não é só estudada na criminologia, né? Ela é uma teoria sociológica. Então, por exemplo, pode ser qualquer etiqueta que eu falei para vocês de travesti, de negro, de qualquer etiqueta que no sentido ruim, né? No sentido que degrada a imagem, né? Ao colocar essa etiqueta. Então é estudada nesse sentido. Tá. Então isso está presente em todas as teorias modernas, né, da criminologia, tá? Essa é a teoria da reação social. Os métodos eu não cobrei porque são mais genéricos, né, das ciências sociais, e eu não cobrei na avaliação de vocês. Então, vamos lá. Na história da criminologia, o que se pode destacar é o marco principal de como surgiu a criminologia, a partir de que momento passou a considerar o estudo da criminologia. Esse marco, então, ele é a partir do estudo do Lombroso, do homem, da obra dele, O Homem Delinquente, depois, né? E que ele estudava o conceito do criminoso nato, que a pessoa nasce predisposta a ser criminosa. Apesar dessa teoria já não ser válida, né, há muito tempo, mas é muito importante como um marco do nascimento da criminologia. Então, isso foi durante a escola positivista italiana, né, que foi a época do estudo do Lombroso. Então, é isso que eu vou destacar aqui da aula 2. Vamos lá. Aula 3, Escola de Chicago. Quais são ali? Eu já cobrei alguma coisa da Escola de Chicago, né, na multidisciplinar, que eu vou cobrar também, mas de forma diferente. Então, qual é a principal teoria sociológica que influenciou a Escola de Chicago, os estudos da Escola de Chicago? É a teoria do interacionismo simbólico, né? Que significa que as pessoas dão um significado às coisas, né, na sua interação com as pessoas em sociedade. Então esse também é um dos principais pressupostos da Escola de Chicago, baseada no interacionismo simbólico, né? É isso que eu vou destacar, porque depois ele fala do estudo da cidade como laboratório, né, que isso já caiu na multidisciplinar. Aula 4. Aula 4 a gente falou de três teorias. A da subcultura eu já cobrei na multidisciplinar, então essa não vai cair. Então pode cair tanto da associação diferencial quanto a teoria da anomia. Vamos ver aqui.
A teoria da associação diferencial é do autor Sutherland, né? Sutherland. Então, Sutherland, as principais obras dele são a do Ladrão Profissional e a do Crime de Colarinho Branco. E quais são... por que a teoria se chama teoria da associação diferencial? Porque as pessoas aprendem a cometer o crime como uma profissão, lembrando do próprio livro do Sutherland, Ladrão Profissional, né? Então, as pessoas têm uma associação de ideias, né? Que surgem ali das pessoas, da associação também de pessoas com que elas convivem. Então elas sabem, elas têm dois tipos de ideias contrárias. Elas sabem o que é certo, o que é certo e o que é errado, né? Sabe que tem um caminho que é de não cometer o crime, tem outro que é cometer o crime. Então tem associação de ideias a favor e contra o crime. E daí as que cometem é porque elas preferem as ideias favoráveis ao crime, né? Então, isso tudo surge de técnicas do aprendizado das pessoas, né? Em contato com outros que já são criminosos, né? Por exemplo, ali onde elas vivem, onde elas estão a maior parte do tempo delas. Tá. Na teoria da anomia, tem dois autores, né, que definem a anomia. Um deles é o Durkheim e o outro é o Merton. O Durkheim analisa uma sociedade europeia e o Merton analisa a sociedade norte-americana. Então, para o Durkheim, a anomia é uma desregulação social que conduz ao desvio e ao crime, né? Então, por exemplo, essa desregulação pode ser uma crise política, uma crise econômica, né? E ali as pessoas deixam de saber o que é justo, o que é injusto, né? E daí ele aumenta a incidência do crime, né? O termo anomia, ao pé da letra, né? O significado dele é ausência de normas, né? Mas esses dois autores dão significados diferentes para o que é anomia. Então, Durkheim é essa desregulação social. Para o Merton, ele analisa a sociedade norte-americana como tendo um valor cultural imposto, que é o forte consumismo, né? As pessoas consomem muito, então, porque é uma sociedade capitalista. Então ele fala do American Dream, que é o sonho americano de acumulação de riqueza. Então, e que se referindo a isso, ele está falando do consumismo das pessoas. Então, todas as pessoas têm desejos, né, por bens materiais, mas não têm as mesmas oportunidades por causa da desigualdade social. Então, algumas pessoas alcançam esse objetivo do sonho americano, de consumir, né, o que elas desejam, por meios institucionalizados, ou seja, trabalhando, né, honestamente, e outras através da criminalidade, né, que são meios não institucionalizados. Então, a anomia para o Merton é a contradição entre os valores culturais impostos e as oportunidades desigualmente distribuídas pela estrutura social. Tá. Aula 5. Aula 5 eu falei da criminologia crítica, né? Então, primeiro eu falei do surgimento da criminologia crítica e depois falei do surgimento no Brasil, né, da criminologia crítica. Então a criminologia crítica ela surge com uma obra editada por 3 autores na Europa, né, que é o Young, Walton e Taylor. Depois vem um outro autor que também é europeu, né, italiano, que é o Alessandro Barata, e ele já se influencia por esses 3 autores, por essa obra editada por esses 3 autores, e escreve também uma obra sobre a criminologia crítica e criticando o direito penal, né? E daí a criminologia crítica surge no Brasil baseado já na obra do Barata, né? Do Alessandro Barata. Então é bom a gente relembrar não todos os nomes que eu coloco aqui, mas esses nomes principais, esses que eu estou destacando.
né? Então, lembra lá que a criminologia crítica surge primeiramente com Young, Walton e Taylor. Depois ela se desenvolveu e hoje alguns autores denominam de criminologia cultural, né? Que o crime surge como uma criação cultural do homem, né? Como forma de expressão, que é o que eu expliquei já na aula passada, falando daquele texto meu, né? Que eu explico ali o que é essa expressão, né? Que surge por causa das pressões sociais e ali tem uma influência da teoria da subcultura e também da teoria do Merton, né, da anomia, né? Então, daí de uma forma complementar. E a criminologia crítica, ela é vinculada também ao Karl Marx, né, principalmente aqui no Brasil, quando se baseia ali na obra do Barata, ele se influencia muito pelo Karl Marx e também o Young, Taylor e o Walton também falavam do Marx, né, sobre as teorias do conflito, que critica o capitalismo e diz que tem a influência da classe alta, classe dominante ou classe opressora sobre a classe baixa ou dominada ou oprimida, né? Então, em razão do capitalismo. Então, esse é o estudo da criminologia crítica. Tá. Depois eu falei da escolha racional, mas isso não vai cair na prova porque caiu no trabalho de vocês, né? O trabalhinho de vocês é sobre essa segunda parte da aula 5. Tá. Então vamos para a aula 6. Aula 6, surgimento da criminologia na América Latina, né? Então a gente viu que ela surgiu com influência da teoria da escola positivista, do trabalho do Lombroso, né? Do criminoso nato. Então ali surgiram também as prisões, os institutos de identificação criminal, os institutos de criminologia, todos baseados nos pressupostos da escola positivista, que diferenciava o homem normal do homem criminoso, né? Que o criminoso era considerado anormal, né? Que nasceu já predisposto a ser criminoso, pelas características biológicas e pelo local onde nasceu. Então, surge a criminologia em toda a América Latina baseada nesses pressupostos da escola positivista, né? Do estudo do Lombroso, principalmente. Depois veio na América Latina também a criminologia crítica, que eu acabei de falar, né, que eu não vou cobrar duas vezes, né? A criminologia crítica, que é o mesmo, aqui eu só trouxe autores diferentes e expliquei aqui por que criticou, que a criminologia crítica critica a escola positivista, né? Então eu trouxe aqui o autor Zaffaroni, que é o autor da criminologia crítica, um dos principais na América Latina, na Argentina, né? Mas isso não já está se referindo à criminologia crítica na aula 5. Tá. Então depois eu falei da teoria do autocontrole. Ali ele considera que as crianças, né, e adolescentes que cresceram e têm baixo autocontrole, as características dessas pessoas com baixo autocontrole são semelhantes às características de quem comete crime. Então a conclusão é de que quem tem baixo autocontrole tem forte tendência a se tornar um criminoso. Então quais são as características em resumo principais, né? Que a gente vê ali são 10 características, mas que a gente vê ali a incidência de pessoas egoístas e ansiosas, né? E daí também pessoas físicas, né? Que é o contrário de intelectuais, né? Então, que preferem resolver conflitos de forma física, né? Então, são essas principais características. Então, basicamente, é o egoísmo e a ansiedade. E depois a gente viu a teoria do Cohen, né, sobre o pânico moral. O Cohen ele nomeia ali quem cria esse pânico moral. Ele chama de empreendedores morais, né,
figura dos empreendedores morais, que ele considera que são jornalistas, políticos, religiosos, né, que manipulam a mídia, né? Então, o pânico moral é quando a mídia, né, os meios de comunicação de massa, né, a televisão, né, principalmente, tenta, mostra ali de uma forma exagerada a criminalidade e daí ele estuda as consequências disso, né, as razões disso, e daí ele considera que num programa, por exemplo, do Datena aqui no Brasil, né, Cidade Alerta, né, por exemplo, põe a população em pânico de propósito, né, para o Estado poder controlar a população que sente medo e pânico. Então, essa é a teoria do pânico moral. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês, boa prova. E eu destaquei aí os pontos principais que podem cair na prova de vocês, tá? Um abraço.